Olá novamente, pessoal. Bom, esse é o segundo vídeo, no qual trataremos da antropofagia literal. Bom, antes de começar, antes de entrar nos conceitos, eu gostaria de ler essa passagem, né, que relata o ritual antropofágico. Bom, temos aqui uma gravura, né? Essa é uma gravura portuguesa sobre a antropofagia tupinambá, baseada nos escritos do cronista alemão Hans Statten. E aí, antes de falarmos dos conceitos, eu gostaria de ler um pouquinho, né, para vocês terem essa ideia do que é realmente esse ritual, o ritual factual. Então, movidos pelo desejo de vingança e buscando incessantemente a reafirmação da honra do grupo, os nativos aprisionavam integrantes de tribos rivais, que posteriormente, num ritual repleto de simbologia, seriam mortos e devorados. O que provavelmente fugirá à compreensão imediata do observador civilizado será a complexa relação estabelecida entre aqueles que devoram e os que são devorados. Como mostrado por Viveiros de Castro, a leitura de relatos do momento da execução revela um entrecruzamento dos papéis do cativo e de seus captores, o sair de si de que nos fala o antropólogo. Nessa relação, ambos, o algoz e a vítima, deixam o seu eu afetar e ser afetado pelo outro, no que poderíamos chamar de entrega à alteridade. É bastante interessante e esse relato, na verdade, é uma sumarização, né, dos relatos, né, do próprio estudo de Viveiros de Castro, mas a ideia de que, né, os guerreiros não matavam a vítima, né, no dia da captura. É muito complexo esse ritual, né? Não é simplesmente, né, a antropofagia, o canibalismo por gula, mas tem todo um significado, né, religioso. E então esse cativo ele era, né, acolhido pela tribo rival, né? Então ficavam alguns meses, né, 2, 3 meses, tinham uma casa, ele era dado uma esposa, e aí no dia do ritual, eles encenavam, performatizavam a captura novamente, para, né, o sentimento, né, desse dia da captura voltar. Então é assim, um ritual muito complexo, né? Não é, a gente não consegue acessar todo esse ritual, por exemplo, se a gente pensar só na antropofagia de base literária, nós temos que mergulhar nesses estudos, né, no campo da antropologia para tentar compreender, né? Bom, daí eu trouxe aqui algumas passagens desse texto de Viveiros de Castro, onde ele reflete, né, sobre o ritual antropofágico. É um texto de 92, O Mármore e a Murta, sobre a inconstância da alma selvagem. E daí ele explica essa ideia né, do ritual, que é parte dessa, né, cosmovisão da religião tupinambá, e ele mostra que a ideia de alteridade é um conceito-chave para tentar entender, né, o ritual. A religião tupinambá é enraizada no complexo de exocanibalismo guerreiro. Existe exo quando, né, o ritual, o canibalismo de alguém de fora da sua tribo, de uma tribo rival, e existe o endocanibalismo quando é da sua própria tribo. Essa ideia de endocanibalismo a gente vai discutir um pouco adiante, quando falarmos do ritual xamanístico. Bom, então, enraizada no complexo do exocanibalismo guerreiro, desenha uma forma onde o sócio se constitui na relação com o outro, onde a incorporação do outro depende de um sair de si. Essa sociedade não podia ser pensada fora da sua relação intrínseca com a alteridade. E daí, aqui temos também essa parte em que, né, a Viveiros de Castro conta sobre esse momento da execução, né, desse cativo, né? E aí a ideia de alteridade também aí é presente, só por meio da alteridade que se pode compreender, né, esse diálogo, essa performatização dessas personagens no ritual. Então, o diálogo parecia inverter as posições dos protagonistas. Anchieta se espanta, o cativo mais parecia estava para matar os outros que para ser morto.
E Soares de Souza registra esta outra inversão, agora temporal. Os cativos diziam que já estavam vingados de quem o há de matar, né? Ah, então, assim, para compreender o ritual antropofágico, a gente tem que abrir mão, de certa forma, desses conceitos que a gente tem, né, de vingança, de honra, porque na cosmologia ameríndia, esses conceitos têm outras, ou eles têm outras ah, bases, né? Não é o mesmo. A própria ideia de aniquilamento, né? Aniquilamento não, perdão. A própria ideia de que mata-se um guerreiro porque ele é forte, então aqueles que comem vão absorver essa energia, essa coragem, ela é contestável, porque e aí quem nos diz isso é Viveiros de Castro e Carlos Fausto, os antropólogos, porque o algoz, a pessoa que matava a vítima no dia do ritual, não comia a carne. Ela se abstinha e aí ficava algum tempo reclusa, né? E depois mudava o nome, né? Então, dependendo dos nomes, tem toda essa questão dos nomes também, né? Essa mudança de nomes, de força, de bravura, que extrapola, né? O que a gente consegue aprender dessa antropofagia na literatura somente. Então, precisamos sim ir para os estudos antropológicos. Nesse próximo slide, eu trago dois textos, né, fragmentos de dois textos. O primeiro é Araueté, Os Deuses Canibais, de 1986, e Metafísicas Canibais, que é a junção de alguns artigos mais recente, né, publicado mais recentemente, em 2015. E aqui a gente tem uma noção do que é o perspectivismo ameríndio. Né? O perspectivismo ameríndio, na verdade, como eu tentei mostrar no artigo, ele surge como não só o objeto de estudo, mas Viveiros de Castro tem a intenção de transformá-lo na própria metodologia de observação, né? Numa ideia mesmo de filosofia, né, para se aprender fenômenos. Daí, esse primeiro fragmento tem, né, lá no ensaio, né, que é justamente o relato de Hans Staden, quando lhe é oferecida a carne humana. Então, vamos lá. Durante isso, Cunhambebe tinha à sua frente um grande cesto cheio de carne humana. Comia de uma perna, segurou-a diante da boca e perguntou-me se também queria comer. Respondi: um animal irracional não come um outro parceiro, e um homem deve devorar um outro homem? Mordeu-a então e disse: Jauarequé, sou um jaguar, está gostoso. Bom, daí ao comentar esse fragmento, né, a Viveiros de Castro diz que existe aí sim uma tirada, né, irônica de Cunhambebe, né, desse pajé, mas a ideia, né, a se extrair desse fragmento é a própria noção de perspectivismo. Ora, Cunhambebe, quando perguntado, né, se um homem deveria comer um outro homem, ele simplesmente responde que, bom, não sou um homem, sou um jaguar. Então ele poderia comer um outro homem porque ele não está, né, nessa perspectiva de homem, ele está aí na perspectiva do jaguar. Então, portanto, seria possível, sim, comer um outro homem. Então, esse daqui é o perspectivismo já no ritual, né? A gente já consegue traçar esse paralelo com o ritual canibal. Então, essa ideia de comer, né? Ela tem ela está relacionada com a perspectiva, né? Que assume o matador. Mas a gente também pode depreender essa ideia de perspectivismo das relações, de todas as relações, na verdade, que as comunidades ameríndias têm com os animais e com a natureza. Bom, e daí, então, né, essa ideia, essa próxima é dessa ideia mais geral, né? A perspectiva de humanidade pode ser encarnada por diferentes seres humanos ou não, dependendo da sua relação com os demais. Os animais veem o seu sistema social como organizado da mesma maneira que as instituições humanas.
com chefes, xamãs, festas, ritos, e veem o seu alimento como alimento humano. Portanto, né, os jaguares veem o sangue como caium, a cerveja, os urubus veem os vermes na carne podre como peixe assado, e assim por diante. Então, essa ideia de perspectiva, ela é a base do pensamento ameríndio, né? Essa ideia de que um homem pode assumir a posição de um animal e vice-versa, dependendo da situação, é a base desse pensamento, né? Ou mesmo elementos da natureza, né? Então, enxergar um animal como se fosse um homem. Isso dá, né, é um grande exercício de autoridade e dá aos animais e aos outros seres essa essa subjetividade humana, né? Então você não diria partilha, mas você consegue enxergar, né, os animais e outros seres como sendo humanos também. E vice-versa, você também pode assumir a perspectiva de um animal. Bom, dito isto, por que é importante estabelecer essa diferença, né, entre o ritual factual, e aí a gente, né, estávamos falando do ritual Tupinambá, da tribo Tupinambá, mas também temos o ritual xamanístico, né, que Viveiros de Castro observa na tribo Araueté. E aí eu vou comentar, né, já quando formos falar do canto xamanístico. Bom, então a partir de 2013, essa ideia de antropofagia foi associada novamente aos estudos da tradução, mas não tendo como base a proposta antropofágica oswaldiana, e sim os estudos, né, antropológicos sobre o perspectivismo ameríndio e também sobre o canto xamânico, né, xamanístico, essa ideia de multiposicionalidade enunciativa. É que a Helena Martins, ela fica mesmo nesse perspectivismo, né? Ela cria relações entre perspectivismo e tradução, e o professor Álvaro, ele consegue, né, trazer o perspectivismo e o ritual antropofágico para a discussão. Então, de certa forma, tem também, né, ele trata também dos textos de Elcio Vieira, tem essa preocupação de buscar, né, o que já havia sido dito, ou já as conexões já estabelecidas. Bom, no texto de Helena Martins, Perspectivismo e Tradução, a ideia principal era romper com pensamentos dicotômicos, né? Então, se no campo da antropologia essa ideia de perspectivismo ameríndio como metodologia já, de alguma forma, rompe com pensamentos dicotômicos, o que Helena Martins chama das dicotomias infernais, né? Que também estão no campo dos estudos da tradução. Se no campo da antropologia existe essa dicotomia, essa diferença, por exemplo, entre natureza e cultura, eu, outro, sujeito e objeto, se a gente pensar no campo dos estudos da tradução, a gente também tem, né, algumas dicotomias, né? Então, traduzir, adaptar, até onde algo é traduzir, até onde isso já é adaptar, a ideia de fidelidade ou infidelidade. Então, ela busca no campo da antropologia, né, por meio desse conceito de perspectivismo ameríndio, tentar compreender essas dicotomias e tentar procurar alternativa, né, alternativas para esse pensamento, né, dicotômico tão comum. E daí ela diz que essa ideia de perspectivismo pode ser aproximada, que ela evoca conceitos, por exemplo, de Derrida, Deleuze, Nietzsche, né, então conceitos usados por esses filósofos, né, e pensadores, eles estão já na cosmologia, né, no modo de viver e de aprender o mundo ameríndio. Então, de certa forma, conceitos que a gente levou certo tempo para, né, para chegar nessa na visão, né, na experiência ameríndia é um conceito, né, base de vida. Enfim, daí ela traça um paralelo com o que Blanchot diz ao comentar e retomar aquela passagem, né, famosa, que depois foi retomada também por
a Walter Benjamin, na tarefa do tradutor, aquela passagem de Rudolf Panwitz, quando ele diz, né, que na tradução existe um falso princípio de germanizar outras línguas, né, quando se traduz, né, para o alemão. Então, em vez de tentar entender e compreender aquelas outras línguas e essas diferenças e tentar trazer essas diferenças para a tradução, deixar o alemão se, né, afetar pelas outras línguas, não. Esse princípio de que devemos, né, domesticar, que esse conceito depois, né, chegamos a esse termo, né, domesticação da língua. Então, daí eu cito nessa passagem de Blanchot. O erro de quem traduz é apegar-se ao estado fortuito da própria língua, ao invés de deixá-la abalar-se violentamente pela língua estrangeira. E aqui é essa ideia mesmo de uma língua deixar-se abalar por outras línguas, né? Essa ideia do perspectivismo, né? De o tradutor assumir a perspectiva daquele falante, daquela comunidade, né? Porque, bom, falamos de língua e germanizar uma língua, mas não estamos pensando somente em língua aqui, né? Mas em toda uma subjetividade, uma poética. Então, essa ideia de perspectivismo nesse sentido. E aí, a Helena Martins segue falando que existe sim um perigo, né, nessa prática de tradução, onde você deixa a sua língua, a sua cultura se afetar pela cultura do outro, né? Que seria o perigo de acessar o outro, que não é apenas linguagem, e nesse processo se perder com a constatação da contingência do eu e do tudo, né? Então essa ideia mesmo de acessar múltiplas subjetividades e múltiplas poéticas, esse perigo, né, do perspectivismo é que você reconhece que as visões, né, existe uma multiplicidade de apreensão do que é o mundo e ao traduzir você de certa forma abre mão da enxergar do outro e aí nesse processo você tem a dimensão de que todas as pessoas de certa forma podem ser, né, vistas nesse sentido de que cada uma tem, né, a sua perspectiva e são milhares de perspectivas diferentes. Acho que então, para a professora Helena Martins, essa aproximação entre antropofagia e tradução, ela fica mesmo no perspectivismo, ela não chega a associar ao ritual canibal, ao ritual antropofágico. Já o professor Álvaro, ele traz de novo essa ideia, né, de antropofagia ritual, associada justamente ao perspectivismo, o perspectivismo no ritual. Então, essa passagem aqui é do artigo de 2013, que é bastante interessante e na minha pesquisa me ajudou a compreender essa ideia mesmo, né, do que seria antropofagia no momento da tradução, porque influenciado pela leitura de Elcio Vieira, eu pelo menos tinha a impressão de que traduzir antropofagicamente seria matar o autor do original, né? Essa ideia mesmo de que o texto o texto traduzido é tão importante quanto, mas essa ideia de vingança, né? Bom, se a tradução nunca será original, então eu vou me vingar, eu vou matar esse tradutor e vou inserir coisas novas nesse texto, vou fazer o texto, né? Eu farei esse texto. E, na verdade, o que a ideia mais interessante de pensar essa relação entre tradução e antropofagia é essa troca de perspectiva mesmo. E no ritual, entender que nem sempre quem traduz é o matador, que ele pode se tornar a vítima, né? Porque estamos falando aí de um choque, né? Um ritual mesmo, entre poéticas distintas, aquela do escritor e aquela do tradutor. Então, nessa dança de perspectivas, às vezes o tradutor é quem mata o original e às vezes é ele quem morre naquela mesma encenação, né, que nos mostrou Viveiros de Castro. Então, essa passagem é muito interessante. A passagem para se operar de forma mais ou menos segura exige um contexto ritual. No encontro, vão se redefinindo os lugares.
às vezes vítima, às vezes matador, mais ou menos apto a operar o trânsito e a metamorfose. O tradutor é, de todo modo, peça fundamental. Sair de si e voltar é a condição, não sem riscos de acesso a esse outro imprescindível, inevitável. Né? Essa parte aqui, não sem riscos, eu acho que também dialoga com o que, né, com a reflexão da professora Helena Martins, né, esse risco dessa troca de perspectivas, né, vivida pelo tradutor. Bom, e por último, a ideia, né, de canto xamanístico, aqui é interessante porque durante a pesquisa, quando eu fui colhendo, né, essas várias leituras, eu sempre me fazia duas perguntas, né, a ideia de por que e para que traduzir. Então até aí eu entendia que a antropofagia literária respondia bem essa pergunta, né, o porquê traduzir, porque o sistema literário quer ter acesso a um outro, né, e mesmo para aquela ideia de alimentar o seu sistema, né? A ideia da coragem, então quer dizer, há coisas positivas e tudo que o acesso à grande literatura, né, aos textos literários se dá através da tradução, né? E uma vez traduzido, esse texto alimenta esse sistema literário para o qual ele foi traduzido. Então, eu consegui responder essas duas perguntas, mas a pergunta do como traduzir ou como entender a antropofagia, como ela pode se materializar nesse texto traduzido, eu ainda não conseguia ter uma noção tão interessante, né? A noção que eu tinha era essa. Bom, então, para traduzir antropofagicamente, precisa de uma vingança mesmo, é tentar matar o autor do original, porque o texto traduzido é tão importante, ou eles estão em pé de igualdade. E aí, a ideia de troca de perspectiva já respondeu que não precisa ser assim. E essa ideia de multiposicionalidade, ela traz também um novo olhar, né, para essa questão da antropofagia, né? E aí essa ideia está diretamente relacionada ao ritual, né, ao ritual canibal, mas é um ritual, na verdade não é factual, né? Na verdade um ritual religioso, é uma encenação, né? O povo araueté, a antropofagia perdura, mas não essa antropofagia factual. Eles, na verdade, fazem esse ritual porque eles acreditam que seus deuses são todos canibais. Então, quando alguém morre na tribo, né, no seu povo, eles, eles entendem que essa pessoa será devorada por esses deuses antepassados que são canibais. Então, nesse ritual, né, de passagem para esses dois mundos distintos, nós temos um xamã, né? Temos o morto, que é a pessoa que será recebida ou será devorada por esses deuses canibais, e aí temos toda essa simbologia, né? Essa celebração. Bom, o que acontece aqui? A ideia de multiposicionalidade enunciativa, ela se dá porque nesse ritual é o xamã, né, quem conduz, e ele fala sempre, ele empresta sua voz a todas essas sujeitos, né, inseridos nesse ritual, tanto os deuses canibais, o morto, né, esse espírito que será devorado, e também a sua própria voz. E na maioria das vezes ele não muda o timbre nesse diálogo, né, nessa encenação. Ele não muda o timbre. Então, ele empresta sua voz a essas outras entidades, mas o seu timbre é o mesmo. Então, aqui a gente conseguiria enxergá-lo como um tradutor, né, que também empresta sua voz a um autor do original. E nem sempre ele muda o timbre para dizer, bom, isso daqui é uma tradução, né? Ou às vezes traz outras vozes também para essa tradução, só que a gente, né,
como não muda esse timbre, a gente não sabe se o que eu tenho ali é simplesmente a voz do autor original, se tem um pouco da voz do xamã e outras vozes, ou se não. Então, essa ideia de imbricação de vozes e essa multiposicionalidade, né? Bom, deixa eu me ler aqui. Faleiros atenta para o fato de que a multiposicionalidade enunciativa, presente no canto xamanístico, também pode ser observada na prática tradutória. De forma análoga à visão que nossa cultura tem do tradutor, no perspectivismo, é o xamã quem acessa o discurso do outro e empresta sua voz a esse outro. Os mortos e os espíritos, né, canibais, num processo complexo de polifonia e imbricação de vozes. E aí, dessa ideia do canto xamanístico, o professor Álvaro, ele traz duas reflexões que eu achei bastante interessantes, né? Essa ideia de cantos mais simples e cantos mais complexos. E daí, ele diz que os cantos mais simples, né, quando Viveiros de Castro fala, né, desse tipo de canto xamanístico mais simples, nós temos somente uma pessoa, né, ou o morto, ou algum deus canibal, e o próprio xamã. Então aí o xamã empresta sua voz ao espírito, ao morto, e aí nós temos só duas vozes, né? O que é parecido com a tradução, né, pensada, né, nessa tradução em que eu tenho um autor original e um tradutor, e o tradutor empresta sua voz para esse autor original, né, para transmiti-la para a comunidade. Enfim, então esse seria, né, apenas duas vozes envolvidas. E aí, nesse caso, eu sempre eu relaciono também com uma fala de Humberto Eco, que é a seguinte: ele diz que quando nós lemos um livro traduzido, né, de certa forma, existe uma frase lá implícita, né, que seria a seguinte: o autor original disse na sua língua o que segue. Quer dizer, você empresta a sua voz, mas existe essa ideia, né, de quem lê, de que aquela voz não é a voz do tradutor, né, ele só emprestou a sua voz, né, para ecoar a voz de outra pessoa. Mas é claro, é um canto simples, mas a gente pode pensar que também esse autor do original teve várias vozes, já é, né, de certa forma, o original já é uma imbricação de vozes. E o tradutor também, né, quando traduz, ele tem aquelas vozes e outras vozes que aparecem, né, de modo talvez não proposital, né? Então é nesse sentido que o professor Álvaro diz que os cantos mais simples, a interferência do tradutor não chega a inserir outras instâncias enunciativas. Então é aquela voz do autor primeiro, né? Não chega a introduzir propositalmente, né? E nos cantos mais complexos, daí a gente pode pensar, né, naquela dicotomia, de volta às dicotomias, né? Isso é uma tradução, isso é uma adaptação. O que ele chama de canto mais complexo seriam aquelas traduções que, como diz, né, o poeta Paulo Henriques Brito, habitam essa zona cinzenta, né, onde a gente não consegue definir, né, precisamente o que é o texto, se é uma adaptação do original, ou se ele está emulando o original, ou se é, não sei, uma homenagem ao original, mas não segue aquela tradução linguística, né? Ele traz outras instâncias, ele, né? O que a gente pode chamar também de projetos ousados de tradução, né? Onde o tradutor não empresta sua voz apenas, né? Existem outras vozes ali marcadas nesse texto de chegada. E daí ele faz a análise, né, no livro Sereia de Papel, da reescrita de Ana Cristina César, do poema de Baudelaire, Les Signes, que traz várias outras vozes, né? O texto original já tem múltiplas vozes, mas ao traduzir, ao emular, Ana Cristina César traz essas outras vozes que podemos reconhecer, mas nunca muda o timbre, né? Então, mesmo desse original, ou no texto de chegada, o timbre é o mesmo, mas as vozes vão se multiplicando. E daí, então, esse seria
né, um pensamento interessante para abordar esse tipo de texto, né, essas propostas mais ousadas, né, de tradução. E o que é interessante, porque aí, no caso, não seria só o porquê, né, ou para que traduzir. Também, isso responde, mas o como traduzir, né? Quando a gente tem ideia dessa noção de vozes e das múltiplas vozes, e conseguir perceber essas múltiplas vozes já no original e tentar rearranjá-las, rearrumá-las na tradução, seria um processo interessante. Então, essa ideia de canto xamanístico, ela também serve para observar, né, essa atuação do tradutor. Ah, bom, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ler o ensaio e mesmo desses vídeos. Eu sei que às vezes os conceitos podem ser assim um pouco complexos, né? Justamente por conta de estarem no campo da antropologia, né? Esses textos e esses conceitos do campo da antropologia exigem uma leitura bem detida, né? Durante a pesquisa eu tive assim que dedicar bastante tempo para a leitura desses textos e espero que tenha ficado claro também essa distinção né, que eu tentei propor no artigo de antropofagia literal e literária nessa relação. E no final do artigo, eu digo que o interessante seria tentar, né, colocá-las, né, tentar aproximá-las, né, porque tanto a tradução antropofágica de base literal como de base literária podem habitar nesse pensamento sobre tradução. E essa é a nossa contribuição, na verdade, né, para a área dos estudos da tradução, né, no exterior, como havia comentado no vídeo anterior, é uma proposição que desperta bastante interesse, essa vertente, tanto pelo exotismo, mas também pela multiplicidade de conceitos, né? A tradução, ela é um pouco disso, né? São vários conceitos, a antropofagia também é bem ampla, e, essa própria ideia de perspectivismo, que dá para ser aplicada não só no campo da tradução, dá para ser pensada, ela é importante, eu acho que muito válida para se pensar, né? E é um pensamento, né? Uma proposição, uma vertente propriamente brasileira. Bom, é isso. Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite. E daí eu vou deixar o meu e-mail com o professor Álvaro. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, ficarei feliz em tentar responder. Muito obrigado.